Chegando aqui para o horário da tarde, para a nossa aula. A vocês, monitores do lar, que estão aí com drama em matemática, para que nós possamos viver, para que vocês possam chegar a uma situação confortável, convivendo com a matemática, tendo uma nova relação com matemática e aprendendo a conviver com ela, ter uma boa relação, porque quem não pode se livrar dele tem que se ajustar àquilo que nos incomoda, né? E como sempre repito, que matemática não é uma disciplina, ela é uma disciplina sim, dentro da sala de aula, na sua vida escolar, mas com referência, a vida ela é uma ciência, e nós usamos a matemática intuitiva todos os dias, todas as horas. E neste momento, hoje, agora, nós vamos estudar o valor absoluto e valor relativo de um algarismo. Eu tenho percebido que as pessoas têm dificuldade de fazer uma leitura de um número. Às vezes não faz a leitura correta do fala o número separadamente, agrupado, como se fosse o número de telefone, citando cada número de 2 em 2, de 3 em 3, mas não faz a leitura do número por extenso. Então nós vamos ver o que é VA, que é valor absoluto, eu abreviei, valor relativo de um algarismo, que são os algarismos que nós usamos em Duarapa. Então, valor absoluto é aquilo que é absoluto, não varia, é aquele valor sempre. Então, um algarismo, o valor absoluto dele, aqui ó, esse algarismo aqui ó, ele representa o 1, não é? 1, 1, 1, 1, 1. Temos 7 algarismos aqui, número 1. Então, o valor absoluto dele, não importando em qual posição que ele está, é sempre 1. Não vai mudar. É o algarismo 1. Então, o valor absoluto desse algarismo aqui, nessa posição, é 1. O valor absoluto é 1. Valor absoluto 1, valor absoluto 1, valor absoluto 1, valor absoluto 1, valor absoluto 1. Então, valor absoluto é o próprio valor que o algarismo significa, representa, né? Isolado. O valor absoluto é o valor isolado do algarismo isolado. Se aqui fosse 2, valor absoluto seria, em vez de fosse aqui 7, fosse um algarismo, outro algarismo, 2 ou 3, qualquer algarismo do 0 até o 9, seria o valor absoluto dele, seria o próprio valor que ele representa isoladamente. Agora o valor relativo, isso aqui agora já vai mudar, porque valor relativo, como diz, relativo é relativo, quer dizer que uma coisa relativa é uma coisa que muda, depende da relação que ele está tendo, ele muda. Então, relativo, o valor relativo é o valor do algarismo em relação à ordem que ele ocupa. Então, vamos ver aqui, ó. O número 1, qual é o valor relativo absoluto dele? Vai ser, eu vou colocar aqui, ó, valor absoluto, vou colocar aqui valor absoluto e valor relativo. O algarismo 1 aqui, o valor absoluto dele, o valor isolado dele é 1. O valor relativo dele aqui, ó, ele está ocupando a ordem de unidade simples. Então, ele, né, na classe das unidades simples, ele ocupa a ordem de unidade simples. Então, ele está dentro, ele pertence à primeira ordem da classe das unidades simples, a ordem de unidade. Então, o valor relativo dele, se ele está aqui na ordem das unidades, ele vale uma unidade simples. Agora vamos aqui para essa segunda posição aqui. Qual é o valor absoluto? Falei que o valor absoluto é o valor isolado. Então, quanto que é o valor absoluto? É 1. Agora ele ocupa, observe que ele ocupa a segunda ordem da classe das unidades simples. Ele ocupa a ordem de dezenas de unidades simples. Então, aqui, o valor relativo dele é uma dezena de unidades simples. Então, quanto que vale uma dezena de unidades? Vou colocar mais para cá, ó. Quanto que vale uma dezena simples? 10
unidades. Vou colocar assim, ó, que acho que vai ficar mais fácil para vocês. Eu vou andar para cá. Então, 10 unidades. Então, o valor absoluto e o valor relativo. Aqui, o valor absoluto 1, valor relativo 10. Agora, nós vamos pegar a terceira ordem aqui, que ocupa a ordem de centenas de unidades simples. Centenas simples. Então, aqui vale uma centena. Qual é o valor relativo desse algarismo aqui? É uma centena, valor relativo. O valor absoluto dele aqui é 1. O valor relativo é uma centena, porque ele está ocupando aqui, ó, a ordem de centenas simples. Então, a cada 3 ordens formam uma classe. Então, a primeira ordem é a ordem de unidades simples. A primeira classe é a classe das unidades simples. A segunda classe, a cada 3 ordens, forma uma classe. A segunda classe é classe de milhar. Então, vamos aqui. O valor absoluto desse aqui, que está na quarta ordem, o valor absoluto também é 1. Agora, o valor relativo da quarta ordem, ele ocupa a quarta ordem. Então, unidade, dezena, centena simples, ele vale uma unidade de milhar. Então, ele vale quanto? Acho que vai dar para você pôr assim, ó, tá meio torto, mas dá para vocês compreenderem. Então, ele vale 1000. Ó, observe que o 1 aqui vale 1, aqui ele vale 10, aqui ele vale, nessa ordem ele vale 100, e aqui o 1 vale 1000. E aqui, ó, a segunda ordem da classe das unidades de milhar. Então, ele vale quanto agora? Ele ocupa a quinta ordem. Então, ele vale 10 unidades de milhar. Então, ele vale 10.000. Aqui, ele ocupa o valor absoluto dele 1. E vamos ver aqui, ó. Ele 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vale uma centena de milhar. Então, ele vale 100.000. O valor relativo desse aqui, ó, que passou para outra classe, iniciou uma outra classe, ele está na primeira ordem da classe de bilhões, de bilhão. Então, unidade simples, classe de milhares, classe de milhões. Então, ele vale, o valor absoluto do 1 aqui é 1. Agora, relativo, é conforme a ordem que ele ocupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele vale aqui 1 milhão. Então, o valor absoluto é o valor isolado do algarismo. O valor do algarismo em si. Agora, o valor relativo é com relação, ele vai ter um valor de acordo com a posição que ele está ocupando. Ele vai ter um valor em relação à posição que ele ocupa. Observe que todos esses aqui têm um valor absoluto 1. O algarismo aqui é 1, o valor absoluto, o valor isolado. Mas de acordo com a ordem que ele ocupa, observe aqui que muda os valores dele. Aqui ele vale 1, aqui ele vale 10, aqui ele está valendo 100, aqui ele vale 1000, aqui vale 10.000, aqui vale 100.000 e aqui vale 1 milhão. Então, como que eu leio esse número aqui? Como é que eu vou ler? Vamos começar daqui, ó, de cima para baixo. 1 milhão, 100.000, 1 milhão, mais, aqui eu tenho 1 milhão, 110.000, 10 mais 1, 11. Então, aqui eu vou ler, ó, 1 milhão, 111.101 unidades. 1 milhão, 111.101 unidades. Então, os valores absolutos não mudam. Os valores relativos é conforme a posição que eles ocupam. Se fosse um outro número, vamos colocar aqui. Se fosse 7, é só mudar aqui, ó. Seria 7 milhões, 700.000, 70.000, 7.770, 1. Aqui seria 7, valores absolutos, seria o valor do algarismo. Então, eu coloquei com o número 1, com o mesmo número, só para vocês observarem, que apesar de ser o mesmo
algarismo que tem um valor, tem o mesmo valor absoluto, mas eles mudam o valor de acordo com a posição, com a ordem, com a classe que eles estão ocupando, né? Então, o 1, aqui na primeira ordem, vale 1 mesmo. O 1 vale 1, o valor absoluto dele, ele também vale 1, uma unidade. Aqui ele vale 10 unidades, simples. 100 unidades, simples. Uma unidade de milhar, 10 unidades de milhar, 100 unidades de milhar, uma unidade de bilhão. Ó. A primeira, a cada 3 ordens, forma uma classe. Classe das unidades 5, classe de milhar, classe de bilhões. Então, eu tenho aqui 1 bilhão. Eu tenho aqui 1 bilhão, classe de bilhões, viu? Então, eu tenho aqui 1 bilhão, 111.111 unidades simples. Então, daqui para lá eu leio, ó, 1, se eu fosse ler daqui para lá, 10, 101, 11, 111, 1.111, 11.111, 100.111, 1 bilhão, 111.111 unidades simples. Então, valor relativo e valor absoluto. Então, os algarismos têm dois. Quando você vai escrever um numeral, você usa algarismos que vai ter valores relativos. Pode até ser o mesmo algarismo, mas vão ter valores relativos diferentes. O mesmo algarismo tem valores relativos diferentes se eles estiverem ocupando ordens diferentes. Então, é o que eu tinha para vocês agora à tarde, porque isso aqui parece uma coisa simples, mas eu vejo que as pessoas têm dificuldade de ler um número. Te pergunto, que número que tá aí? Ela fala assim, tem 111, depois vem 111, depois vem 1. E não é isso, a gente não fala assim, a gente lê por extenso. Eu vejo que as pessoas estão tendo dificuldade a criança até que não tem muito, porque é uma coisa que ela está tendo contato, ela está ali lidando com isso. E às vezes ela tem dificuldade assim de ler um número grande, mas chega em casa porque os pais já estudaram faz tempo. Eu vejo, coisa assim, eu estou falando, gente, isso aqui eu não estou inventando. Eu vejo isso com números bem mais baixos, pessoa com dificuldade. Às vezes eu peço para alguém fazer e pergunto alguma coisa, pega a calculadora e soma. Só que na hora de falar o número por extenso, não fala, vai falando por etapa, despedaça os números. E aí perde o sentido, né, de um número por extenso. Se eu leio 26, mais 30, 26, de 3 para frente, aí perde. Aqui, ó, eu não sei que número que ela tá falando. E quando você fala um número para mim, eu já registro, eu já sei quantas classes tem. Se eu falo assim, 1 e 40, eu sei que 1 e 40, mas como que eu leio 1 e 40? Eu leio 10.000. Como que eu leio 1 e 50? Eu leio 100.000. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade de ler porque esqueceram que o número tem um valor relativo de acordo com a posição que ele ocupa. Então, isso aqui, você relembrando isso aqui, vocês vão saber escrever, falar por extenso o número, fazer a leitura de um número, que tem gente que está com dificuldade. Tem gente que tem dificuldade, mas não tem nada demais, porque até quando você pega, assim, faz tempo que você não pega, você pega assim, aí depois que você lembra aquilo que você aprendeu. Então, eu tô fazendo aqui, tirando de dentro algo que já está aí, tirando de dentro, relembrando, trazendo para fora algo que já está dentro de você. Então, é isso aí. E não esqueça, aí no Brito Vera Lúcia, Instagram. Se você tem uma dificuldade, pode colocar aí, não fica com medo não fica com vergonha não, pode ser sua, do seu filho, de matemática fundamental, do ensino fundamental 1 do 5º ano para trás, eu resolvo para vocês. Eu tiro a sua dúvida. Pode colocar o primeiro comentário daqui, nesse último, sempre no último que eu faço, você coloca, o primeiro comentário, colocar lá,
o comentário com a atividade, eu venho no próximo encontro, eu resolvo. Não fica com vergonha de colocar, pode ser do seu filho, pode ser da pessoa que você está monitorando, ou pode ser uma dúvida sua mesmo, que você tem dificuldade de ensinar, de passar aquilo ali, de assessorar, de monitorar, entendeu? Então, comenta aí no Brito Vera Lúcia, e lembre que eu também tenho um canal no YouTube, porque eu coloco, e vocês do YouTube, estou no Instagram ao vivo, a partir das 10h40 da manhã e a partir das 15h40 no horário da tarde, sempre de segunda a sexta. Tentar, né? Às vezes tem algum inconveniente, tem algumas coisas que fogem do nosso controle, mas estou sempre aqui. E sempre nós vamos estar aqui, não é só matemática, aqui eu falo matemática de valor. Esse projeto de monitoria que eu ofereço para que vocês possam tirar o drama de matemática, chegar a uma situação de conforto, uma situação mais confortável com relação à matemática na vida de vocês, porque ela está inerente. Então, aprender a lidar com matemática, aprender a gostar, que vocês vão perder esse pânico de matemática na hora que chegar, que vocês tiverem que lidar com uma situação matemática, tanto você como os seus filhos, ensinar, tirar eles essa ansiedade, esse medo, esse pavor de algo que você não vai poder se livrar, ou na escola, ou na vida, sempre tem, ou que você observa ou não observa, está lidando com matemática o tempo todo. Então é isso.